Boa noite. Hoje eu gostaria de começar pela parte do final, porque senão eu acabo sempre esquecendo certas coisas que são importantes, ou acabo não dando o devido espaço para elas porque já está tarde. Então, já que não tem nada especial assim, hoje é um dia de poder, na verdade, passar esse momento junto, compartilhar um pouco certos pensamentos. A gente não tem uma certa ordem de coisas que têm que ser ditas, né? Então, eu gostaria de começar pelo final. Em poucas palavras, eu gostaria de começar agradecendo, né? Hoje a gente está aqui, que seria, né, esse último dia dessa temporada, que foi esses 5 semanas no total, desde que eu cheguei aqui, aí depois eu fui até o Chile, aí eu voltei, aí teve o retiro de purificação, aí depois a gente teve vários outros ensinamentos, eu já nem me lembro mais tudo que foi feito. Foi bastante coisa. E muitas vezes quando eu paro para... Não que eu faça isso muito, mas uma vez a cada tanto tempo eu paro um pouco para olhar o passado, né? O que foi que a gente fez? Quais foram as coisas mais importantes que aconteceram? Como foi, etc. E eu acredito pessoalmente, para mim pelo menos, que as coisas mais grandiosas que eu pude fazer até hoje não foi fazer construções, ou escrever livros, ou fazer qualquer coisa que seja algo que eu fiz, ou um prêmio, ou participar de congressos, ou coisas que a gente veja que são importantes assim. Mas para mim a coisa mais importante em geral, quando eu olho para o que eu cheguei a fazer até hoje, é a parte de compartilhar o Dharma. Os momentos que tem aqui, eu posso dizer com todo o coração que para mim, dentro dos momentos mais importantes que eu já vivi, aconteceram aqui dentro. Então, que seja aqui nessa sala onde a gente está agora, onde era o centro antes, tiveram vários momentos. Por quê? Porque são os momentos que têm um poder de transformação. São momentos que ocorre algo que não é apenas, como eu posso colocar, cada vez mais eu dou menos valor para o conhecimento do ponto de vista de informação. Acho assim, eu sou uma pessoa que eu adoro toda a parte da filosofia, entender, compreender, debater. Para mim isso é super importante, eu sempre pus muita ênfase nisso e continuo gostando dessa parte. Porém, cada vez mais eu vejo que é muito mais importante as experiências que a gente tem. Tem vezes que a gente consegue ter compreensão de certas coisas que não vão através diretamente apenas das palavras, né? Tem uma coisa que acontece aqui no Brasil, praticamente não, porque não tem o contexto para que aconteça, eu acho que é isso, mas várias vezes pessoas vieram me falar uma coisa que eu não sei explicar muito bem o que acontece, para falar a verdade. Mas vieram me falar, nossa, Lama, não sei o que acontece muito bem, eu não falo inglês, mas eu entendo quando você ensina. Aí a pessoa fala, eu não falo italiano, mas eu entendo. Eu não falo português, mas eu entendo. Assim, aí quando termina a parte do ensinamento, começa a falar sobre algum outro assunto, eu já não entende mais nada. Né? Várias vezes isso aconteceu. Existe, dentro dos ensinamentos budistas, toda uma explicação disso, em relação, desde a época de Buda, né? Que dizia que Buda falava em uma língua e cada um escutava na própria. Né? Mas é o fato que, o que eu acredito é que a comunicação, muitas vezes, ela vai além da palavra verbal em si. Agora, exatamente como é, como não é, eu, para falar a verdade, não sei bem dizer. Também dizem que entendem, agora o que entenderam exatamente também já não sei, né? Isso já é uma outra coisa também. Porém, o fato que eu quero dizer é que, independentemente disso, o mais importante é o fato que são momentos no qual não apenas a gente está compartilhando conhecimento,
mais experiência, e é um momento no qual a gente acaba entrando em contato com esse conhecimento, não de uma forma apenas intelectual. Então, são momentos que várias coisas acontecem. Entre elas, existe um fato que a gente poder pegar um conhecimento, uma experiência, algo que vem de séculos, que foi passado de mestre a discípulo como aquilo mais precioso. É como a gente pode ver quando muitos dos tibetanos deixaram o Tibete, a coisa mais preciosa que eles levaram eram os ensinamentos. O resto não importava muito. O ouro, qualquer coisa que fosse da riqueza material que tinha, isso não deram muita importância, mas os livros, os textos, o conhecimento, isso era assim, era o mais precioso. A gente olha, tiveram séculos e séculos onde pessoas doaram a vida para isso também. A gente vê no próprio Tibete, foi por muitos séculos, tiveram grandes reis que doaram tudo aquilo que tinham para que o Dharma pudesse ser levado ao Tibete. E assim, tem várias histórias que a gente pode ver diante disso. Então é algo que foi cuidado, não só com carinho, com amor, mas com respeito e, ao mesmo tempo, muitas vezes até com um certo sacrifício, né? Ou seja, dando a prioridade para isso. Então, quando isso chega nas nossas mãos, não é que chega nas nossas mãos do nada. Tem toda uma história. E a possibilidade de poder pegar isso e poder trazer para cá, né? Isso é algo que, por um lado, me traz muita alegria. Isso me lembra agora o meu mestre no Tibete, Kachin Losam Phuntsuk. É uma pessoa muito especial para mim. E ele é, hoje em dia, no Tibete, uma das pessoas mais respeitadas dentro de todos os mestres que estão no Tibete hoje. Talvez eu não possa dizer o mais respeitado, mas entre os mais respeitados, entre todas as tradições, etc. E já está bem velhinho e tal, deve estar agora com uns 83, alguma coisa assim. E um dia eu pedi para ele se ele não poderia, talvez, pelo menos ir até Borobudur com a gente uma vez, ou fazer alguma viagem, vir até o Ocidente, pelo menos convidar, né, criar a interdependência para isso. Porque ele também tinha ficado muito bem impressionado, muito feliz quando ele viu as pessoas do nosso grupo, da Sangha, que quando a gente esteve no Tibete eu levei lá para ver ele, né? E aí ele me disse uma vez, ele falou, não, essa vida eu já decidi que eu não vou viajar, vou ficar aqui mesmo, cuidando aqui do monastério onde eu estou, não tenho nenhuma intenção de sair daqui. Mas ele falou, é por isso que eu estou te transmitindo tudo aquilo que eu sei, para que você vá e seja como meu representante, porque é como se eu estivesse indo, como se eu estivesse, né, transmitindo isso. Porque ele falou, na verdade, para a sua prática mesmo, você já tem bastante, não tem muito mais o que ficar aprendendo, já tem bastante. Porém, para você possa transmitir, para que a linhagem possa ser viva dessa maneira, continuar transmitindo as práticas, etc., né? Então, assim, o fato de poder fazer essa ação, de trazer para cá os ensinamentos, trazer para cá algo que eu recebi, que muitas vezes não foi óbvio, sei lá, a gente pega essa vez, por exemplo, a gente fez o Sutra do Coração, né? Eu fui lá, o Sutra do Coração, eu recebi o comentário completo no Tibete desse mestre, do Kachin Losam Phuntsuk. E foi lá, pedi um ano, receber no ano seguinte. Tem todo um processo de ir, pedir, receber, de estudar, de se preparar, de entender, de praticar, de meditar. Tem todo um processo que está atrás. Não é que a gente vem aqui, pega o livrinho, lê, fala, olha, está aqui, esse daqui, inventa alguma coisa e fala. Né? Então, existe todo um processo que vem por detrás junto. E assim, e esse processo, ele na verdade faz com que é possível trazer, transmitir, mas esse processo ele é apenas possível do momento no qual existam recipientes válidos para receber. Ou seja, o fato de eu poder trazer aqui e ter pessoas que estão com o coração aberto, com a mente atenta para querer receber com sinceridade, isso é muito importante. Principalmente o fato que, por que a gente está aqui? Se a gente for observar, é claro que se a gente for lá e fizer a pergunta para cada um de nós que está aqui, por que a gente está aqui hoje, cada um vai dar uma resposta um pouco diferente. Okay? Tem aquele que fala, porque eu tenho que estar aqui. Outro fala, eu sou budista, vou estar aqui. Não, eu estou aqui porque me faz bem, porque
por curiosidade, sei lá, tem 1000 razões pelas quais a gente vai estar aqui. Mas o fato é que a gente está aqui porque a gente sente um benefício. A grande maioria de nós, não posso falar, é claro, mas para a grande maioria de nós, é porque a gente sente um benefício. Porque algo nos toca no coração e nos abre a mente para ter uma outra visão do mundo. Uma das dificuldades que acontecem quando a gente começa a aprender um pouco mais do Dharma, seguir mais os ensinamentos, a praticar um pouco mais, é que tem um primeiro momento de que é maravilhoso, sensação incrível, aí a gente começa a ver, a nossa mente se expande, a gente começa a ter novos conceitos, coisas novas que a gente vai aprendendo, e a vida a gente tem outro olhar. É como se de repente a gente tirasse um óculos e visse o mundo de outro jeito, ou colocasse um óculos, a gente visse o mundo de outra maneira. Só que tem uma hora que chega num ponto no qual a gente vê que a gente está andando contra a correnteza. A gente fala, ixi, mas eu estou indo numa direção diferente do que o resto das pessoas à minha volta. E de repente, quando a gente fala, mas não é tão fácil assim também, né? Só que de repente a gente olha e a gente fala, mas não dá mais para voltar do outro jeito. Né? Então, o que acontece é que efetivamente a razão pela qual a gente está aqui é porque a gente tem um benefício. Mas o benefício não é o benefício apenas do fato da gente aprender coisas legais. Não é isso. A gente aprende coisas boas? Com certeza. Porém, a gente vai, através de um processo de aprendizado, de experiência, de contato, de troca, de bênçãos, a gente vai mudando a nossa visão de mundo, a gente vai mudando a nossa forma de se relacionar com nós mesmos e com o mundo à nossa volta. De uma forma que efetivamente nos faz mais felizes, senão a gente não voltaria, né? Então, o que acontece é o fato de poder trazer os ensinamentos, pegando o mesmo exemplo como o Sutra do Coração, ou o Siga Louvada Sutra que a gente viu sábado, ou ensinamentos de ontem, assim, todos eles, tendo um local onde existe a abertura de coração para querer não receber apenas como um conhecimento, mas verdadeiramente como algo para querer colocar em prática, querer adaptar cada um no próprio nível e na própria capacidade e na própria vida, isso é o mais importante. Então, hoje eu queria agradecer, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Lama Ganche Rinpoche, né? Porque se não fosse por ele, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Eu não estaria aqui. O centro não existiria, por isso ninguém estaria aqui. Gostaria de agradecer a todos os meus outros mestres que me deram a possibilidade de ser quem eu sou hoje, de transmitir aquilo que eu aprendi. Gostaria de agradecer especialmente também a todos vocês, pelo fato que, na verdade, eu pessoalmente acredito que, assim, se eu penso durante todo esse mês, se eu penso em vários outros contextos, eu pessoalmente sempre recebi muito benefício. Então, assim, eu do meu lado, nunca em momento algum ir para o Gompa ensinar ou fazer uma prática juntos foi um sacrifício. Ao contrário, é um grande prazer. Então, é algo que sempre me ajudou para aprender, para conhecer, para mim sempre me deu uma grande alegria. Então, eu gostaria mesmo assim de agradecer a todos, na nossa interdependência de me proporcionar essa possibilidade. Okay? E agradecer também a todos aqueles que trabalham aqui no centro, que fazem com que o centro possa existir, possa seguir no dia a dia, porque fazer uma coisa uma vez é fácil. Né? Isso não só em relação ao centro, mas a todos vocês. A gente ir lá, se encontrar um dia, fazer uma meditação juntos, refletir sobre um assunto que possa ser qualquer a vacuidade ou a compaixão ou qualquer assunto que seja, ter um momento incrível, nossa, que legal, que bonito. Isso é relativamente fácil. O que é mais importante e não tão fácil é dar constância. É o dia a dia. É ir lá, repetir, sentar, meditar, manter aquela atitude interior, né? Ou seja, não é o centro estar aqui
o grande trabalho do centro não é durante o período que eu estou aqui, 2, 3 meses por ano. É no resto do ano inteiro. É no dia a dia, nas práticas, nos cursos. Isso é um dos pontos mais importantes que existe também. Não que esse não seja, porém, o dia a dia é algo muito importante para todos nós, né? Então, eu agradeço também a todos que frequentam, a todos que praticam, a todos que vão, os coordenadores que estão guiando as práticas, tanto aqui como nos outros centros também, aqueles que trabalham, que fazem com que tudo isso seja possível. Agradecer também a todos aqueles que na Fundação estão fazendo o trabalho lindo de levar um pouco da sabedoria e das bênçãos que a gente recebe para outros contextos de uma forma não religiosa nas escolas, com os professores, com os alunos. Então, tem muita coisa que está sendo feita e eu gostaria mesmo de, antes de mais nada, hoje agradecer. Eu acho que ter gratidão é uma qualidade importante para todos nós. E é algo que vai cultivado. A gratidão deve ser cultivada também, né? Então, e assim, é o fato da gente, que quando a gente agradece, a gente lembra de possuir. Nossa, que bom, eu tenho tudo isso, olha quanta coisa boa. Olha quanto que eu recebo, olha quanta coisa boa a gente tem. A gente vai agradecer. Não é apenas um fato de ter uma boa educação e agradecer, não é isso. É o fato, quando a gente agradece, que a gente abre o nosso coração, a gente olha para o lado bom e fala, nossa, que coisa boa que a gente tem. E é real, se a gente para olhar, a gente tem coisas que são muito preciosas, né? Que nem a palavra que é dada, que é usada no budismo são joias, a gente acaba traduzindo as 3 joias, Buda, Dharma e Sangha, mas a palavra original em tibetano é kunchok. Fala, nimodele tsendele kuncho sumge jingelo, kuncho sumge ngonrotso, kuncho sumge trashisho. Kunchok, que na verdade não é kun, é kun. Só que o tibetano fonética esquece. Se alguém quiser recitar direito, vai aprender a ler tibetano, porque fonética nunca vai fazer o som perfeito. Mas o que acontece é, o kun quer dizer raro. Uma coisa que é rara, o tibetano se diz kun. Chok quer dizer excelente. O melhor, excelente. Excelente entre os raros. Entre aquilo que é raro, o mais excelente entre aquilo que é raro. Então, se a gente olha as condições que a gente tem aqui, aquilo que a gente fez durante esse mês aqui juntos, isso é raro e excelente. É raro tanto na nossa vida, no sentido de a gente pega durante um ano, quantas vezes a gente vai efetivamente parar para refletir sobre a natureza da realidade? Ou para observar os nossos relacionamentos na nossa família e na sociedade? Ou parar para observar qualquer outro aspecto que a gente viu, que seja a moralidade, que seja o aspecto da concentração. Tem várias coisas que a gente acaba colocando energia que são raras. E são excelentes por quê? Porque através delas a gente vai gradualmente mudando a nossa forma de lidar com o mundo. E através disso o nosso mundo vai mudando de uma forma melhor. Não que o mundo esteja tudo errado, não. Tem muita coisa boa e tem algumas coisas que a gente pode melhorar, né? Então, o fato é, a única possibilidade que eu acredito que a gente tem é de mudar a forma como nós nos relacionamos com o mundo e não mudar o mundo à nossa volta. E como que a gente muda a forma como a gente se relaciona com o mundo? Mudando a nossa visão de mundo. Mudando as nossas prioridades. Porque senão o que a gente acaba fazendo é que a vida vai passando e a gente vai sempre tentando criar uma situação à nossa volta que seja a situação perfeita. Só que o que acontece, mesmo quando eu consigo criar ela, daqui a pouco, ela cai. Tem um verso de um sutra de Buda que diz, tudo que sobe desce, tudo que começa termina, tudo que nasce morre, tudo que se acumula se separa. Em algum momento. Então, o problema é que a gente acaba criando uma situação à nossa volta com a expectativa. Não me perguntem o porquê disso, teria até a razão filosófica já existe, mas a gente acaba criando essa expectativa na qual as coisas vão ter que continuar do jeito como eu preparei. Então, eu fui lá,
me preparei ao meu trabalho, os meus bens materiais, os meus relacionamentos, a minha posição. Eu fui lá, coloquei tudo, está tudo direitinho, bonitinho, agora eu posso relaxar. Aí o que acontece? Alguma pecinha sai do lugar. E o que acontece com o resto? Cai. E a gente perde o eixo, perde a estabilidade. Por quê? Porque a gente baseou a nossa estabilidade nessa realidade à nossa volta, nessa zona de conforto que a gente criou, onde tudo tem que ser assim, etc, etc. Porém, se a gente para pensar, e a gente divide entre as coisas que a gente tem, a gente consegue verdadeiramente fazer uma divisão entre o que a gente precisa e o que a gente quer. Quais são as nossas necessidades reais? Okay. E a gente se pergunta, no final desse processo, a gente olha, a gente se pergunta, muito bem, de um ponto de vista material, o que eu tenho é o bastante para ser feliz? Ou não? Pergunta, cada um vai ter que procurar a própria resposta, com sinceridade. Alguém vai falar, não, carro novo ajudaria. Então vamos lá. Alguém falaria, não, para ser feliz eu acho que a casa tem que ser um pouco diferente, tem que fazer uma reforma aqui, outra coisa lá. E eu, uma vez, uma história que eu já contei, né? Eu acho que nessa mesma visita eu já contei, mas que para mim ela me marcou. Porque eu acredito que muitas vezes na vida a gente aprende muitas coisas mais pela experiência e pelo exemplo do que pela explicação, né? Tem até um termo que era usado nos ensinamentos, na filosofia, tem um termo de quer dizer, ensinar o Dharma de uma forma sem som através das expressões físicas. E no monastério a gente brincava no debate, como é que ensina o Dharma sem som? Faz mímica, como que faz, né? Mas a verdade é que essa forma de transmissão, ela vem como? Através do exemplo, através das situações. Eu, por exemplo, com o Lama Gangchen, aprendi muito mais de uma forma não verbal do que de uma forma verbal, né? Pode até parecer estranho, mas qual que é um dos mestres que eu acabo mais citando durante os ensinamentos, muitas vezes? Gen Lakpala, de quem eu só recebi uma aula na vida. Né? Formal, eu quero dizer, uma aula, vamos sentar e estudar sobre um assunto, que foi quando ele ensinou os 4 selos. Os quatro selos. Então, fora isso, mas muita coisa eu aprendi com ele. Como? Na experiência do dia a dia. Né? E tem uma das coisas que eu aprendi com ele, que eu só queria trazer agora, que está no contexto do que eu estava dizendo, que foi quando eu cheguei na Índia, depois de um tempo, teve um momento no qual eu decidi um pouco reformar a casa onde eu estava. Então comecei a falar, muito bem, começou pelos banheiros, que não eram os melhores banheiros, não era a melhor situação, né? Tinham vários aspectos que a gente devagarzinho arrumando, mas que não vou agora entrar em detalhes. Mas assim, é só o único detalhe mais forte, assim, não tinha ralo, tinha um caninho bem pequenininho, talvez de um meio centímetro, 1 centímetro, que dava no pátio onde os monges comiam. Então, cada vez que eu ia tomar banho, o que acontecia? Eu tinha que olhar o horário. Eu tinha que olhar o horário que fosse quando não tivesse ninguém lá, né? E fora isso, eu não tinha nem esse problema, não era nem só isso. O problema é que o buraquinho era tão pequeno, depois você até a água conseguir escoar toda, demorava 1 hora, 1h30, não sei, o banheiro enchia inteiro. E não tinha nenhum ladrilho, é feito de cimento, nem queimado, acho que não era nem queimado o cimento, era cimento pintado e pronto, de um bordô meio escuro, com uma sujeira acumulada. Uma coisa assim, um pouco fora do nosso padrão, digamos, tá?
Aí o que aconteceu foi que, dentro disso, a gente falou, então, começar isso, aí tudo bem, então vamos lá, primeiro, arrumar. Ele teve que levantar o chão para poder colocar um ralo, faz os ladrilhos, troca a pia era minúscula, aí coloca uma pia grande, coloca um espelho, chuveiro, porque era banho de caneca, aí coloca um chuveiro, arruma uma coisinha aqui, troca a privada, faz uma coisa. Já que vai fazer o meu banheiro que eu usava, a casa tinha 3 banheiros. Eu falei, não vou fazer só o banheiro que eu uso e deixar os outros banheiros desse jeito. Refazer os 3 banheiros. Vamos lá, refaz os 3 banheiros e tal. Obra sempre é longa, imagina ainda mais no interior do interior da Índia. Tá? Então, tudo bem. Aí foi aquela coisa, estava indo. Nisso tudo, meu mestre Guilherme, que morava comigo, ajudando em tudo, sempre. Ele tinha muita experiência com obra, ele que construiu... Porque ele, na verdade, quando ele terminou os estudos, ele era entre os melhores nos estudos de filosofia. Aí, quando ele terminou, o abade pediu para ele ser mestre de filosofia no monastério. E ele disse não. Ele disse, eu não posso ensinar aquilo que eu não compreendi. E ele se tornou professor na escolinha para ensinar a ler e escrever para as crianças. E depois foi administrador do monastério por 18 anos, cuidando da parte de administração, foi responsável pelas obras, sempre se dedicava assim. Acordava às 3 da manhã para fazer a meditação dele, das 3 às 6. Aí depois ele ia trabalhar, coisas de administração, voltava por volta de umas 7, 8 da noite. Né? E fazia a vida dele dedicada assim. De qualquer maneira, eu estava lá e quando eu terminou isso, eu olhei para a cozinha. Eu falei, não tem lugar onde colocar as panelas fechadas, vira e mexe entrava rato, tinha uma colônia de baratas. Assim, era uma situação um pouco Índia, interior da Índia. Mas o que aconteceu é que a gente foi, então, limpa uma coisa aqui, arruma outra coisa lá. Então, falei, vamos colocar um armário onde colocar as panelas fechadas, fazer uma coisa assim. Fui começando a fazer uma coisa, aí eu olhei para a sala. Aí eu vi que a mesa que a gente usava para jantar, porque era uma sala, era como imagina um grande corredor, que era onde tinha entrada para a cozinha, para os outros quartos, o meu quarto, o quarto do meu mestre, e era onde a gente comia e tal. Aí tinha uma mesa para 8 pessoas, onde só 4 podiam sentar, porque a mesa estava totalmente bamba, então quando você colocava ela no meio da sala, ela não ficava, ela tinha que estar batendo em 2 paredes. Tinha uma cadeira que só funcionava apoiada na parede também. E aí eu comecei a já arrumar uma coisa aqui, arrumar outra coisa lá, e tinha as janelas em volta que estavam totalmente com goteira. Quando batia nesse corredor tinha janela em cima, assim, e quando batia um vento com chuva, e na Índia temos as monções, né, que são 4 meses de chuva por ano, quando chovia mais forte com vento, entrava água e tal. Aí depois eu estava lá conversando com o Guilherme, eu falei, Guilherme, então, vamos trocar essa mesa? Aí ele olhou e falou, por quê? Aí eu falei, olha, porque ela não está funcionando bem, a gente precisa, só cabe 4 pessoas. Ela fala, quantas vezes por ano a gente recebe mais do que 4 pessoas para comer? Aí eu falei, o quê? 3, 4 vezes? Se muito, no final das contas. Ele falou, e normalmente o que a gente faz? Eu falei, a gente vai no seu quarto, que ele tinha um quarto grande, assim, com 3, 4 camas. E os tibetanos têm o hábito nos monastérios, principalmente, que as camas pequenas, né, tem o tapete em cima e passa o dia na cama para estudar, para trabalhar, para conversar, para comer. E a última coisa que você faz na cama é dormir. Né? Então ele fala, quando a gente vem onde a gente senta, no seu quarto, eu falei para ele, fica todo mundo, pega as panelas, traz no meio, para cada um se serve, você senta na cama em volta, todo mundo acostumado a sentar de perna cruzada. Ele fala, e é bom, né? Eu falei, é ótimo, é gostoso. Ele fala, então por que precisamos mudar a mesa? Eu falei, muito bem. Eu falei, tá, então vamos trocar aquela cadeira lá? Ele fala, não está funcionando? Eu falei, tá, só que não pode tirar ela da parede. Não tira ela da parede. Simples assim. Aí foi uma coisa e outra, eu comecei a ver que a parede era toda torta, a luz não era boa, aí comecei a ver uma coisa aqui, outra coisa lá, várias coisas assim. Aí um dia ele veio para mim e ele falou, olha, qualquer coisa que você quiser fazer, eu vou te ajudar. Porém, se tiver qualquer coisa que você quiser fazer, que você acha que verdadeiramente seja útil, e
que vai fazer você mais feliz, eu vou te ajudar a realizar. Porém, lembre de uma coisa, o desejo não tem fim. Aí eu parei para olhar. Porque tinha o detalhe da janela também. Eu falei, vamos trocar a janela? Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque quando chove com muito vento, entra água. Ele falou, a gente não tem panelas para colocar, o que a gente faz normalmente? Eu falo, normalmente a gente coloca umas 3, 4 panelas, onde não dá água, cai no chão, que depois limpa chão de cimento. Ele falou, quantas vezes isso acontece por ano? Sei lá, umas 5, 10 vezes? Era isso. Ele falou, e é tão difícil assim? Eu falei, não. Então pronto, para quê? O ponto que ele trazia era, quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai precisando ter e fazer. E o ponto que ele me trouxe, que me fez refletir foi, eu estava feliz antes de começar todas essas obras? Estava bem a vida lá? Me faltava alguma coisa? Não. Eu estava super bem. Eu comecei a sentir muito mais falta e ter mais necessidades quando eu comecei a fazer mais coisas do que antes. Até então eu estava bem. Aí eu fiz uma coisa que eu até hoje acabo sempre mantendo isso, eu não terminei as coisas e deixei algumas partes, 1, 2 coisas que eu estava fazendo, deixei sem terminar na obra. Para me lembrar que nunca termina. Então não importa quanto faça, vai sempre ter para fazer. Né? Tem uma coisinha que fica lá daquele jeito para lembrar, tudo bem, mas se eu arrumar isso, vai ter uma outra coisa depois e nunca acaba. Mas o ponto que eu quero trazer, que aquele momento para mim caiu a ficha e fez toda a diferença, é que quando a gente aceita ser feliz com aquilo que a gente tem, que a gente olha e fala, é o bastante? É. Eu estou bem assim? Estou. Que bom, posso ser feliz? Posso. Porque quando a gente começa a entrar num jogo de cada vez precisar de mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, não acaba nunca. E o problema qual é? Quanto mais eu preciso de ter recursos para poder sustentar aquilo que eu quero, mais eu vou precisar usar o meu tempo e o meu espaço para fazer isso. E no final eu passo grande parte da minha vida gastando aquilo que eu tenho de mais precioso, que é o meu tempo, para sustentar coisas que não vão me fazer verdadeiramente feliz. Sim, é claro isso? Então, assim, é aquela pergunta que eu fiz antes, se a gente olhar para nós mesmos, a nossa própria realidade, e fala, muito bem, eu estou bem. Estou. O que eu tenho é o bastante? Para a grande maioria de nós. Né? Eu percebi muito isso quando teve, alguns anos atrás, começou a crise econômica na Europa, na Itália, muito forte. E, efetivamente, muita gente sofreu, teve muita dificuldade econômica, né? E, assim, ainda não terminou, e não foi uma brincadeira. Estamos falando, assim, de uma situação que, efetivamente, muita gente perdendo o trabalho, milhares de empresas fechando, etc. Né? Mas se a gente para olhar, muita gente eu tive com dificuldades e problemas, etc. Mas para a grande maioria das pessoas, a crise que teve na Europa foi a crise do supérfluo. Das pessoas que eu conheço, que tiveram dificuldades, ninguém ficou sem comida. Ninguém ficou sem cuidado médico, sem educação, sem um lugar onde morar. É de não poder sair para ir no restaurante. É de ter uma certa dificuldade para pagar algumas contas aqui, outras coisas lá. O que eu quero dizer é que, se a gente para olhar o mundo, a gente vê, existe muita gente, mas assim, um número que nem cabe dentro da palavra muita, que vive em condições extremamente difíceis do ponto de vista material. E tem muita gente que vive com muito pouco e está bem. Que sabe ser feliz com aquilo, que está lá. Né? E o que acontece é que quando a gente acaba criando, meu ponto, eu não estou aqui para julgar o quanto que é certo, o quanto que é errado, o quanto que cada um deve ter ou não deve ter, não é isso.
para mim, é relativo. Tamanho, quantia, não é esse o importante. O importante é entender que tem vezes que a gente acaba criando uma nossa realidade à nossa volta, a gente cria ela de uma forma, uma certa zona de conforto, e a gente acha que para a gente ser feliz aquilo tem que continuar daquele jeito, ou tem que crescer ainda mais. E tem uma hora que aquilo não continua daquele jeito e a gente não se sente mais confortável e alguma coisa está errada e a gente começa a sofrer, começa a entrar em conflito, começa a criar outros conflitos porque aquilo não é mais do jeito como deveria ser. E a gente vai perdendo aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a nossa vida, que é o tempo, que é o dia. É quando eu acordo de manhã e abro os olhos, até quando eu vou dormir. Isso é o que a gente tem de mais precioso. Dormir também é precioso. Mas o que a gente tem de precioso é aqui, é o aqui e agora. É os momentos que a gente tem de poder dar amor, de poder receber amor. É os momentos que a gente tem de poder compartilhar as coisas bonitas e especiais que a gente tem na vida. Essa visita eu tive para duas conversas que me marcaram um pouco, estou lembrando agora, com duas pessoas que viram a morte de frente. E o ponto principal é que, antes de mais nada, eu acredito muito que para a nossa maturidade como ser humano, para o ser humano ser uma pessoa madura, ela precisa em algum momento ter uma experiência não conceitual da própria mortalidade. Porque isso nos faz mudar as nossas prioridades. Uma das pessoas com quem eu estava conversando, que teve um encontro muito perto diante da morte, usou um termo que eu achei legal, que eu acho que naquele mesmo momento apareceu aquele termo, não era nenhuma coisa já muito usada. Conversando, ele disse, porque na verdade os lugares onde a gente vai, as coisas que a gente faz, é tudo a moldura, o importante é o que está dentro, né? O importante é estar com as pessoas que a gente ama, compartilhar, dar, receber. Se a gente vai estar no barco, se vai estar na fazenda, se vai estar aqui, se vai estar lá, onde vai estar, em qual contexto, isso é tudo moldura. O importante é o que está dentro, o importante é compartilhar, estar com as pessoas que a gente ama, aprender, crescer, dar, receber, é isso o importante. Só que tem vezes que a gente não entende isso, a gente fica muito apegado à moldura, a gente fica apegado a tudo aquilo que está em volta. A gente está apegado que eu vou ter que estar no lugar X com isso, que a casa tem que ser assim, porque aquilo tem que ser assado, a gente fica dando muita importância para tudo aquilo que tem em volta, e esquece que o que importa de verdade é o que está dentro. O que importa de verdade é poder olhar nos olhos de alguém que a gente ama e estar bem com a pessoa e não ter que dizer nada. É o fato da gente poder estar diante de alguém, ou de várias pessoas, melhor ainda, e não ter nenhum conflito. Saber que flui a energia, flui a sinceridade. O fato da gente poder compartilhar um momento importante, transmitir algo para alguém, receber, crescer juntos, aprender. É isso que é importante. Agora, se eu vou estar num lugar com todo o luxo que a gente possa imaginar, ou se eu vou estar dando uma volta no Parque Ibirapuera, ou andando uma volta no Quarteirão, o importante não é onde eu estou, é o que, é a forma como eu estou, é o que eu estou fazendo. Isso foi uma das considerações que uma dessas pessoas fez. E a outra, com outra pessoa também foi o fato de dizer, nossa, a vida passa tão rápido e a gente tem tantas coisas acontecendo, e no final o importante é o que a gente faz com ela. Isso de uma pessoa que já teve todos os recursos possíveis e imagináveis, que tem todos os recursos possíveis e imagináveis economicamente, que já experimentou de tudo, mas quando a gente vê a morte de frente, a gente fala, o que eu estou fazendo? Porque no final das contas, a gente muitas vezes tem a tendência de ter aquela ideia, né? Quando a gente é mais novo, não, na minha vida eu vou fazer como se a vida ainda tivesse que chegar um dia.
Aí, de repente, quando a gente se torna mais velho, tem uma fase, depois que a gente passa um certo patamar, o ponteiro do relógio passa um certo ponto, a gente fala, porque na minha vida, como se já tivesse acontecido. Mas onde se encontra a vida? Aqui, agora. Em nenhum outro lugar, em nenhuma outra situação, em nenhuma outra possibilidade. Então, é o fato da gente trazer isso para a nossa consciência e dizer com o que eu quero preencher esse espaço tão precioso que eu tenho. O espaço precioso que eu tenho são os meus pensamentos, são as minhas ações, as minhas palavras. Com o que eu quero preencher isso? Porque a gente tem um grande cuidado e carinho pela vida, né? Então, se a gente tem esse cuidado, a gente tem que ver muito com o que eu vou preencher ela. Eu quero preencher ela com momentos de raiva? Não. Eu quero passar a minha vida com preocupações, porque quem sabe, talvez aquilo vai ser assim. Bem, se for na hora, a gente vai dar um jeito. Mas enquanto não for, eu não vou me ficar preocupando com aquilo, não. Eu posso prevenir, posso me preparar. Mas caso contrário, quantas vezes que a gente não pré-sofre? Né? Ressofre, pré-sofre. Quando que, na verdade, se a gente sofre por alguma coisa que quem sabe vai acontecer, e acontece, sofreu pelo menos 2 vezes. Mais do que 2, na verdade, né? Se não acontece, sofreu várias vezes por nada. Não que do outro teria sofrido por alguma coisa, não que levou alguma coisa ao sofrimento. Porém, é o fato da gente, ao mesmo tempo, trazer um pouco mais esse aspecto de falar muito bem, eu estou aqui, e se eu souber viver bem cada momento onde eu me encontro, isso não quer dizer que a gente não deva cuidar do futuro e não devamos programar o futuro. Não estou dizendo isso, tá? Né? Tem até um provérbio que eu acho que é árabe, se eu não me engano, que se diz: quando fizermos as coisas, quando formos fazer coisas materiais, devemos fazer elas como se nós fôssemos eternos. Então, vou construir uma casa, vou construir a casa como se eu fosse viver para sempre. Vou fazer alguma coisa material, vou fazer ela como se eu fosse viver para sempre. E quando a gente for fazer algo espiritual, a gente tem que fazer como se a gente fosse morrer hoje. Então, é o fato da gente ter esses 2 aspectos na nossa vida. Vou fazer alguma coisa, tenho que ir lá para fazer uma coisa do meu trabalho, a minha situação econômica, financeira, material, etc. Tem que cuidar? Tem. Não é porque ninguém tem a certeza se vai acordar amanhã de manhã ou não, que eu vou deixar de pagar as contas. Porque tanto, se eu morrer, para que serve? Não. Eu tenho perigo que eu vi alguns casos, mas teve um caso específico de um geshe, um monge mais velho que morava nos Estados Unidos. Ele tinha uma casa dele, onde ele tinha um pequeno centrinho, um centro de Dharma pequenininho, aquela casa era dele, de propriedade dele. Ele tinha algumas coisas, tal. Aí chegou um momento no qual ele falou: não, está chegando o momento da minha morte. Eu quero morrer no Tibete. Aí ele doou a casa para alguém lá, para uma organização, para uma pessoa, sei lá para quem. Ele deu a casa de presente, se despediu de todo mundo, foi para o Tibete para morrer. Aí ficou lá 1 mês, 2 meses, 3, não morria. Aí depois de um tempo, ele ficou lá, fazia as meditações dele, tentava, ia, e a morte não chegava, o negócio não acontecia. Aí ele falou, tá bom, no final ele acabou voltando. Quando ele voltou para os Estados Unidos, não devolveram a casa dele. Ele queria voltar e teve que recomeçar tudo, reencontrar as coisas, como fazer, teve toda uma dificuldade que aconteceu aí, né? Então, o fato é, a gente não sabe quando vai morrer. Por outro lado, eu tenho vários casos de pessoas que eu conheço que vão lá, fazem todo um esforço para fazer coisas incríveis de casas e coisas, e no final morre antes de poder usar. Vários exemplos desses. Ou morre, ou acontece alguma coisa. Por exemplo, a casa onde Lama Ganti mora na Itália, né? Foi oferecida por um amigo dele, que é o Tsetan, do Nepal. E, na verdade, foi assim, muito... Quando foi achada a casa para o centro, era uma casa que um senhor de Milão tinha construído, apenas reformado para a esposa. E era uma surpresa para ela.
Ela nem sabia, só que antes, logo que ele terminou a casa, antes de poder mudar para casa e usar ela e levar ela, a esposa teve um problema de saúde que não podia mais subir escada. E a casa é feita de escadas. Aí ele quis vender por um preço super baixo e no final aconteceu que chegou o Tsetan, comprou a casa, ofereceu para a Lamagante, né? Mas a gente nunca sabe, a gente faz projetos, depois aquilo não acontece, ou que seja porque alguém morre, ou seja porque acontecem outras coisas, a gente não sabe. Então as duas coisas podem acontecer. Então o fato é, quando a gente for fazer a nossa parte material, a gente tem que pensar direito, tem que cuidar, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer tudo o que for necessário, tudo bem. Porém, isso é uma parte da vida, não é a vida. O que ocorre, a parte material, ela serve para a nossa sobrevivência. A parte material ela é necessária por quê? Porque eu preciso ter um lugar onde morar, o que comer, poder fazer uma viagem para ir, por exemplo, para um lugar sagrado como para Borobudur. Eu vou querer poder fazer coisas que eu acho que sejam significativas. Vivemos num mundo no qual, como o Lamagante uma vez disse, nem é mais possível pegar uma casinha no meio da montanha para fazer uma vida de retiro, longe de tudo que... Digamos que eu vou lá, tenho uma casinha no meio da montanha, longe de tudo, sem ninguém, não quero mais ter nada a ver com dinheiro, vou plantar minha própria comida, vou buscar água no rio, e estou lá, daqui a pouco um dia vai ter que pagar IPTU. De algum lugar o dinheiro tem que sair. Então a gente vive num mundo hoje em dia no qual o dinheiro faz parte de todas as realidades. Então não tem nada de errado nisso, porém é uma parte que serve para a nossa sobrevivência enquanto temos um corpo, a gente tem que cuidar desse corpo, mas é isso. A vida não deve se resumir a isso. Essa parte é importante? É. Está aí, ok. Né? Até se a gente for observar, Buda ensinou as 6 perfeições, que são 6 práticas que a gente deve treinar, que nós devemos treinar e aperfeiçoar a generosidade, a moralidade, a paciência, o esforço entusiástico, a concentração e a sabedoria. A razão pela qual a primeira qualidade que devemos aperfeiçoar é a generosidade é porque é dando que se recebe. É através da generosidade que a gente vai também receber. E o que ocorre é que, o que Lama Tsongkhapa explica no comentário desse texto, ele diz, se nós não tivermos o mínimo necessário materialmente, não vamos ter o espaço necessário para fazer a nossa prática. Por quê? Se eu não tenho onde dormir, ou se eu não tenho o que comer, ou eu tenho uma determinação muito forte, como por exemplo tinha Milarepa, que foi morar numa caverna, onde ele não tinha nem dinheiro para ter uma almofada, e ele não tinha nem um grão de arroz para comer, então ele passou anos e anos e anos e anos da vida, dedicando a vida dele para a meditação e comendo urtiga. É por isso que a pele dele ficou verde. Ele era representado até hoje verde, mas a razão pela qual ele tinha uma cor meio verde assim é porque ele comeu urtiga por, sei lá, 15, 20 anos, não sei. Né? Mas dizem que sopa de urtiga é gostosa, porém... Mas eu acho que ele não tinha nem sal nem nada, era urtiga e acabou. Né? Então, ou tem uma determinação muito forte como Milarepa, mas eu acho difícil. Mas, ou senão a gente precisa de um mínimo, né? Quando a gente não tem esse mínimo, a gente não vai conseguir ter espaço interior. É o velho exemplo que eu já fiz várias vezes da mão na porta. Se eu vou lá e coloco a mão na dobradiça da porta, e alguém fecha a porta, ok? Dói, né? Enquanto está esmagando o dedo, está lá quebrando o dedo, saindo sangue, eu vou conseguir parar para meditar na compaixão de todos os seres, observar a minha mente, mantenha calma, respira, inspira, expira. Não, né? Qual é o único pensamento que eu vou ter naquele momento? Como tirar a mão. E o que acontece se a pessoa que está apertando a porta está perto de mim e a outra mão está livre? Qual é a probabilidade de eu tentar fazer com que ela deixe de apertar a porta? Alta. Ok? Tem pessoas que nascem com a mão na porta. Metaforicamente falando.
Tem pessoas que nascem com fome, que vivem com fome, que vão até o momento da morte com fome, com dor. E não são poucas. Tem várias histórias que eu conheço de pessoas que viram e vivenciaram e presenciaram situações que eu não gosto nem de repetir, para falar a verdade. E quando a pessoa está num nível tão grande de sofrimento, ela não tem espaço para outras coisas, a não ser a própria sobrevivência. Existem exceções, claro, mas são assim raras exceções. Então, ter o mínimo necessário materialmente é necessário? Claro que é necessário. É importante? É importante. Né? Mesmo num estudo que foi feito da ONU sobre felicidade, a pergunta era, o dinheiro traz felicidade? E a resposta foi sim, até um certo ponto. Existe um patamar, um threshold, né? Um certo ponto no qual, abaixo desse ponto, dessa quantia, desse estado, como posso dizer, esse status material, tem mais sofrimento, que é não ter o necessário, não poder nutrir o próprio corpo, não poder cuidar da própria saúde, não ter um lugar seguro onde morar, não poder se proteger do frio e do calor. Esse é o mínimo. Acima disso, não importa quanto se acumular a mais, não aumenta o nível de felicidade. Isso é extremamente claro. É claro que se a gente for para cada um de nós e perguntar qual é o meu patamar, aí a gente dificilmente vai para o patamar lá embaixo. A gente vai criar um patamar um pouco mais em cima. E dentro do nosso patamar tem a conexão à internet rápida, tem o telefone último modelo, tem todas as roupas que a gente quer, tem várias coisas, tem o restaurante bom 3 vezes por semana, sei lá, tem várias coisas que a gente coloca no nosso patamar. Ok? O fato é que quanto mais alto é o nosso patamar, ok, mais ele ocupa espaço na nossa vida. Nada contra, ao contrário mesmo, assim. Assim, seriamente falando, eu não tenho nenhum problema com nenhum aspecto que a pessoa tenha ou muita riqueza ou uma vida simples. Para mim, eu não tenho nenhum julgamento negativo em relação a isso, ao contrário. O importante é como a gente usa os recursos que a gente tem. Existe até um voto dos bodhisattvas, dentro dos votos dos bodhisattvas, existe um voto que diz, o bodhisattva, ou seja, aquele que deseja verdadeiramente ajudar todos os seres, que tem um amor e compaixão sincera pelos outros, se tiver a oportunidade de ter recursos materiais, de ter riqueza, não deve negá-la. Se tiver a possibilidade de ter influência e poder, não deve negá-la. Por quê? Se a minha prioridade é beneficiar os outros, como eu posso beneficiar melhor? Tendo recursos ou não tendo recursos materiais? Tendo recursos. Se a minha prioridade é beneficiar os outros, como eu posso beneficiar melhor? Tendo uma boa reputação ou não tendo uma boa reputação? Tendo uma boa reputação. Né? Então, existem várias histórias que a gente vê de mestres no Tibete, que eles tinham uma vida extremamente simples, com muita riqueza. E faziam o quê? Educavam as pessoas, ajudavam várias pessoas. A gente vê assim, tem várias histórias que a gente for olhar. O mestre que escreveu o Guru Puja, Panchen Losang Chogi Gyaltsen. Se a gente vai no quarto onde ele vivia, que eu tive, que é um dos lugares mais sagrados, o monastério de Tashilhunpo, existe um dos lugares, eu acho que para mim é o lugar mais sagrado de todo o monastério. É um quartinho, que deve ser do tamanho menor do que essa parte aqui do Gompa. São 2 quartos, menor, eu acho que assim, 2/3 dessa parte aqui do Gompa, que é o lugar onde o Guru Puja foi escrito. Né? E era o lugar mais sagrado e é um dos poucos lugares, talvez em todos os monastérios do Tibete, que ficou intacto durante toda a Revolução Cultural. Porque ele é tão pequenininho e tão escondido, para chegar nele tem que passar por tantas salas e coisas assim, e não, parece que não tem nada lá. E ele ficou trancado até hoje. Para entrar nesse lugar, são 3 chaves e 4 sigilos, assim, carimbos de cera. Com lacre, que tem que abrir, tem que vir cada um com o lacre depois para poder entrar lá dentro. Eu tive lá 3 vezes. E a maioria dos monges de Tashilhunpo nunca tiveram lá dentro até. Né? Os lugares mais sagrados, se não o mais sagrado que existe lá dentro. Então, esse era o lugar onde Panchen Losang Chogi Gyaltsen podia ser ele mesmo. Era o lugar onde ele fazia os retiros, as práticas dele, onde ele escrevia. Extremamente simples. Por um outro lado, ele tinha uma grande riqueza e um grande poder. O que ele fez com isso?
difundiu o Dharma, ajudou as pessoas, ele fez coisas incríveis. Então, nada contra os recursos materiais, a riqueza em si, na verdade, é totalmente relativo, depende da forma como a gente vai estar usando. E o fato aqui, principalmente, simplesmente o ponto que eu quero chegar é, os recursos materiais na nossa vida, eles fazem parte da nossa sobrevivência. Depois, existe uma outra parte que é o que eu vou fazer com a minha vida. Com esse tempo, com esse espaço interior que eu tenho tão precioso. Como eu vou preencher a minha vida? Com o que eu vou preencher essa vida? Eu, pessoalmente, acredito que a melhor coisa é preencher a vida com coisas que levam a coisas. Ok? Explicando melhor. Não preencher a vida apenas com bons momentos, que é ótimo, tudo bem. Mas preencher a vida com situações, momentos no qual eu posso estar cultivando qualidades, coisas que, por exemplo, dar amor. Fazer coisas que eu sei que eu vou estar beneficiando outras pessoas, ao mesmo tempo aprendendo mais comigo mesmo, crescendo. Então, na verdade, eu vou estar preenchendo minha vida com coisas que elas vão, por sua vez, dar frutos a outras coisas que vão estar crescendo dentro da minha própria vida. E principalmente o que é? Resumindo, a palavra que para mim resume efetivamente aquilo que a gente pode fazer, que preenche a vida de uma forma plena, é a palavra amor. Né? No sentido do amor, no sentido puro mesmo, que é desejar a felicidade e fazer algo pela felicidade do outro. É como a gente tem no Bodhisattva Charyavatara, né, que diz a felicidade do outro é tão importante quanto a minha. Saber valorizar a felicidade do outro tanto quanto a minha. Não de uma forma generalizada e falar, possam todos os seres ter a felicidade da sua causa, que é uma das preces mais bonitas que existe. Mas deixar no generalizado e falar, todos os seres, eu amo todos. Eu desejo que todos sejam livres do sofrimento. Né? A gente acaba tendo uma imagem idealizada de nós mesmos, daquilo que é o amor. Então, eu sou uma boa pessoa, é tudo maravilhoso, eu amo todos, com exceção daqueles poucos, mas está tudo bem. É só você não fazer nada contra mim que eu vou te amar. Enquanto você for bonito, simpático e legal, eu vou te amar. Né? Isso é uma coisa idealizada que a gente acaba criando. É o fato da gente ir no nosso dia a dia e saber olhar para o outro e dizer, a tua felicidade é tão importante para mim quanto a minha. Eu acho que dizer dessa forma é até mais forte do que dizer eu te amo. Quando a gente fala eu te amo, tem tantas conotações, tem tantos jeitos de levar isso. Mas quando a gente fala a tua felicidade é tão importante para mim quanto a minha. Teu sofrimento é tão importante para mim quanto o meu. Ou seja, eliminar o teu sofrimento é tão importante quanto eliminar o meu próprio. Eu te amo. E abrir o nosso coração no nosso dia a dia. Fazer coisas que, através das quais a gente vai cultivar esse sentimento, fazer coisas com paixão, no sentido de colocar o coração naquilo que a gente faz. Isso gradualmente vai preenchendo a nossa vida. E são coisas que vão fazendo com que a gente vai sentindo uma plenitude, um espaço interior. Porque a sensação que eu acho não a mais especial, mas uma sensação muito especial, é quando a gente tem a sensação de um espaço muito amplo, mas ele é cheio de alegria, de uma sensação de amor. Ele não é vazio. A sensação de espaço interior não é vazia. Não é de um grande vazio, onde eu estou perdido, onde eu não tenho contato. É um estado pleno de uma alegria, de uma satisfação, de algo que nos preenche o coração mesmo. Então, isso a gente vai cultivando no nosso dia a dia. Eu acredito que na vida, no final das contas, o importante é priorizar. Quais são as minhas prioridades? E eu acredito, ao mesmo tempo, que a gente vive hoje um momento, historicamente falando, na nossa cultura, etc., é um momento de transição. Todas as gerações têm fases
de transição, tem uma fase no qual a coisa continua mais ou menos igual por um tempo, depois tem uma mudança, tudo é cíclico, né? Mas eu tenho a sensação que a gente vive hoje uma fase na qual existe uma mudança. Hoje em dia a gente vive uma fase na qual ter uma visão diferente do mundo não é mais tão esquisito. Real ou não? Até um tempo atrás aí, se você estivesse fora dos padrões, a coisa já era meio estranha, né? Outro dia até, falando com um amigo, ele me disse, daqui a pouco eu estou achando que eu vou me sentir que vai ter preconceito comigo porque eu estou nos padrões, né? Parece já que se você está no padrão, você já não é normal. O fato é poder ter... Mas o que isso quer dizer por um lado para mim? É questionar a visão de mundo que a gente tem, questionar os paradigmas no qual a gente vive. É o momento no qual isso está acontecendo. E fala, muito bem, o que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? Como é isso? E são vários aspectos que eu acho que a gente precisaria rever de alguma forma. Um deles, por exemplo, eu sei que o que eu vou falar aqui talvez possa parecer muito utópico. Porém, eu acredito em utopias. No sentido, a gente tem que ter objetivos maiores para poder chegar pelo menos a um certo ponto até, né? Eu acho incrível um sistema que já existiu na China por volta de 3.000 anos atrás, que era o sistema de medicina na qual os médicos eram pagos apenas quando as pessoas estavam em boa saúde. Então, o que acontecia? Cada família tinha o seu médico de família, e a família ia pagar. Cada pessoa pagava o médico todo mês, enquanto tivesse em boa saúde. Ficou doente, para de pagar. Então, no momento da crise, vão ficar um pouco doentes. Mas o que acontecia é que isso levava o quê? O papel do médico não era curar as doenças, era manter a saúde. Então, o médico era pago não para curar a doença, mas para manter a saúde. A gente tem hoje um sistema que é baseado na doença. Onde se não tiver doença, o médico não vai ter trabalho e não vai poder pagar as próprias contas, o hospital não vai mais funcionar. Não. Se a gente para pensar nisso, para mim, pelo menos, é uma coisa um pouco... Me dá, não sei a palavra certa, um certo medo, assim, até de a gente olhar como é estruturado tudo isso. Então, se a gente pensa no sistema no qual o que aconteceria se os médicos fossem pagos apenas quando as pessoas estivessem em saúde, ok? Aí a gente ia ter lá a associação dos médicos, o sindicato dos médicos, seja o que for, que iam fazer um lobby político para proibir Coca-Cola. Para proibir o nível de açúcar. E assim por diante. Por quê? Não, porque se as pessoas não estiverem mais em boa saúde, o nosso salário aqui está ficando ruim. A gente não está ganhando mais nada, todo mundo doente aí. Então ia acontecer o quê? Está chegando agora o inverno. Todo mundo, campanha na televisão, olha, coma isso, não coma aquilo, tome cuidado com isso, com aquilo. Então, por quê? Porque tem que cuidar da saúde. Ok? Imagina a mesma coisa se fosse para os psiquiatras e psicólogos. Iam ganhar quando as pessoas estivessem mentalmente saudáveis. O que ia acontecer? O que ia acontecer com isso? Neste momento iam morrer de fome, porém... Qual seria o processo? Vamos cuidar de todos para que a gente viva numa sociedade que seja mentalmente saudável. Porque senão a gente não vai ter mais a possibilidade de viver. Então o que acontece é inverter as coisas. Eu espero que um dia isso aconteça. Por isso que eu falei, hoje, como hoje é uma utopia. Se a gente pensa que a grande maioria dos psicólogos e psiquiatras, em todo o processo de formação, nunca ouviram falar, nunca foi ensinado a eles o que é mente e o que é uma mente saudável. Então, como que eu vou cuidar? Se estuda todas as patologias, mas não o que é uma mente saudável. São poucos os casos onde se estuda o que é uma mente saudável. Então,
O que eu quero dizer é que a gente vive numa coisa que, na verdade, tem aspectos que a gente pode, hoje em dia, começar a rever e pensar diferente e falar de que forma que eu quero estar vivendo. Mas mudar onde? No nosso dia a dia. Então, um dos aspectos que eu estou trazendo hoje, que para mim é fundamental, é a pergunta: como eu vou preencher a minha vida? Com o que eu vou preencher? Eu tenho essa vida aqui. Quantos anos eu tenho agora? Eu estou fazendo agora, quantos anos eu faço? Faço 34. É isso, não? É isso, não é? Tá. Não, uma pequena dúvida. Então, mas... Vamos falar a verdade, o que importa, né? Muito, porque eu, por exemplo, uma vez, só lembrando disso, uma vez teve uma moça holandesa chamada Radia, uma nossa amiga, e ela estava no monastério onde eu morei, e ela tinha na época, estava 17 para 18, alguma coisa assim, e era aniversário de 18 anos dela, ou de 19, sei lá, alguma coisa assim. E ela dava aula de inglês para vários monges e dava aula de inglês para os vários lamas mais novos. E ela falou, olha, vai ser meu aniversário, e ela fez um jantar, assim, para convidar vários deles, uma pequena festa, um jantar para os monges, para os lamas, que era o aniversário dela. Então ela foi para um deles, que era o Silin Tongpo Rinpoche, que estudou na minha classe, a gente estudava junto. Ele era mais novo que eu, mas extremamente inteligente, uma pessoa muito especial. E ele era bem pequeno, na época ele tinha 6 anos, eu acho. Ele entrou no monastério com 3. Né? E começou a memorizar os textos com 3. Quando a gente estudava junto, que ele tinha uns 15, ele fazia 1.500 páginas por ano, memorizadas. É uma pessoa extremamente divertido, leve, extremamente inteligente. E quando ele tinha 6 anos, 5, 6 anos, ela foi para ele falar, então, ele é reconhecido como um dos lamas, a reencarnação de um dos lamas mais importantes do monastério e tal. Aí ele falou, então, eu vou estar dando esse jantar. Ele falou, tá bom, eu venho, tá, mas para que é? É meu aniversário. Aí ele olhou e falou, não estou entendendo. Aí ela falou, não, é o meu aniversário, quer dizer que você está fazendo uma festa para festejar, comemorar que você é o seu aniversário, é isso? Cumprindo mais um ano? Ela disse, sim, é isso. Ele fala, que coisa estranha, né? Você está comemorando a sua impermanência? Aí ele falou, eu não entendo, mas eu vou. Você me convidou, eu vou. Ele não conseguia entender o conceito de falar, olha, cada ano que passa te lembrar que você está mais perto da morte, por que você está comemorando isso? Ele não conseguia entender muito bem o conceito que estava por detrás. Mas o fato é que, para mim, eu pessoalmente nunca entendi muito também o porquê de comemorar aniversário. Eu aprendi nos últimos anos a aceitar isso, no sentido de agradecer a vida que a gente tem. Nesse sentido, né? Mas o que acontece é, eu faço agora 34. Quantos anos eu tenho pela frente? Não sei. Muitos. Esperamos muitos com muita saúde, muitas coisas boas para todos nós. Porém, o fato é, independentemente de quantos anos seja, passa rápido. Mesmo que a gente faça muitas coisas boas, que a gente está aqui... Para mim, daqui a pouco, amanhã é Natal. Entre uma coisa e outra, passou, foi. Okay? E a pergunta é, com o que eu vou preencher a minha vida? O que eu vou estar colocando dentro desse espaço, que é acordo de manhã, vou dormir, acordo de novo? Com o que eu vou estar preenchendo esse espaço a cada dia? Essa é a pergunta. Tem uma parte desse espaço que eu vou ter que preencher com a minha sobrevivência. Faz parte. E mesmo dentro disso, de que forma que eu quero preencher? Eu quero acumular rancor, raiva, nervosismo? Não. Então isso eu não preciso. Ah, mas aconteceu isso, tem aquilo, tem aquele problema. Ok. Como disse Shantideva no Bodhisattva Charavatara, o que é mais importante? O meu equilíbrio, a minha paz? Ou o que o outro pensa de mim? O que é mais importante? Se a gente para pensar, a resposta que a gente dá qual é? Meu equilíbrio, a minha paz é mais importante. Então por que ficar com raiva e perder o equilíbrio e a paz quando alguém fala mal da gente? É o valor que a gente dá para as coisas.
Um exemplo que tem disso também é, muitas vezes, uma coisa que eu vejo, eu aprendi isso também junto com o Lama Gangchen. Digamos que a gente está lá no dia a dia, tem várias coisas que a gente tem que fazer, práticas, etc. De repente, uma coisa não acontece do jeito como a gente acha que deveria ser, ou melhor, ou alguém faz uma coisa que a gente fica ofendido porque não foi legal por uma coisa ou outra. Acontece na vida, normal. Ok? Aí a pergunta é, muito bem, mesmo que aquilo não esteja do lugar jeito certo, aquilo foi lá, a pessoa foi usar o sino. Estou me lembrando agora. Uma vez teve um lama, amigo meu, chamado Tsao Özel Turco. Ele era enorme fisicamente. E ele uma vez foi convidado na casa de uma família para fazer um puja. Ele era um lama muito importante também, era a reencarnação do fundador do monastério. E ele era muito bom para fazer as pujas e várias coisas. Só que ele era meio grandão e um pouco, não tinha muito jeito, assim, né? Ele era de uma mão enorme, era super alto, grandão. Aí ele foi uma vez e ofereceram um chá para ele, na melhor louça que tinham, né? Uma família pobre, até pegaram a melhor louça chinesa, fininha, tá? Ofereceram um chá para ele recebeu, tomou o chá, quando terminou ele pediu um pouco de tsampa. Tsampa é a farinha de cevada tostada, que você coloca no chá junto, depois come. Então ele colocou junto com o resto do chá, isso é super normal, aí mistura e depois come. Só que quando mistura, se coloca aqui, para misturar, se faz este movimento assim, né? Para amassar. O que aconteceu? Ele colocou dentro, o primeiro movimento que ele fez, ficou metade da taça na mão dele, que era um dos bens mais caros que a família possuía, né? Aí faz o quê? Ok? O que acontece é, o exemplo que eu quero dar, o que acontece? Foi lá, ele tinha intenção de quebrar? Não tinha. Ele tinha possibilidade economicamente de comprar outro? Não, porque ele era bem pobre. Hoje em dia não mais, mas na época ele era assim. Imagina um lugar bem simples para morar, comendo uma comida extremamente simples, assim, tira um pouco mais. Tá? Extremamente simples mesmo. Então ele nem tinha possibilidade, a família também não. Então no final o que acontece é chato o que aconteceu? É. Mas no final, por que eu vou ter que guardar rancor? Por que eu vou ter que ficar mal? Aconteceu, está aqui. Mas é muito mais precioso a minha calma, o meu equilíbrio, a nossa amizade, do que aquele negócio lá em si. Assim, existem várias coisas que acontecem assim no nosso dia a dia, que a gente acaba brigando com os amigos, com as pessoas no trabalho, coisas acontecem do jeito como a gente não acha que deveria ser, e porque aquilo não é daquele jeito, a gente fica chateado, fica mal, a gente guarda rancor, fica triste, a gente acaba desperdiçando uma quantidade de energia que aquilo não merece. Então, muitas vezes, tá bom, foi isso, tá bom, vamos para frente. Ah, mas você não ficou chateado? Sim. E agora? Faz o quê? Ficar batendo a cabeça na parede? Vou brigar? Vou sair xingando, chorando? Não. Por quê? Porque a minha paz interior, o meu equilíbrio, a minha felicidade vale muito mais do que 10 taças. Ou do que muitas outras coisas. Então, é o fato da gente se questionar com o que eu quero preencher o meu dia a dia, com essa vida. De que forma eu vou preencher essa vida? Eu quero preencher ela com paz, com equilíbrio, com alegria, com momentos bons, com o processo de crescimento, porque todos nós passamos e vamos passar por momentos difíceis, é claro. Mas se a gente conseguir voltar para os textos de Lojong, que a gente já estudou aqui, muitos de vocês já leram, Lojong, do treinamento mental, e voltar e aplicar no dia a dia, de pegar e falar, muito bem, então quando eu sinto algum sentimento negativo, o que é a situação? Um espelho que tem alguma coisa lá dentro que eu tenho que resolver. Que bom que isso está acontecendo. Que bom que eu posso ver. Eu, por exemplo, nesses últimos anos, tiveram algumas situações que, para mim, foram espelhos. E eu vi que tem alguns tipos de situações que eu não consigo lidar muito bem. Então, estou aprendendo, já melhorou. Uma delas é chantagem. Meio pesado, assim.
Se alguém faz chantagem comigo, a minha tendência natural é fazer o contrário. Isso é a minha tendência natural. Isso é, falar, não, faz isso e não fazer aquilo. Então vou fazer assim. Isso é a minha tendência natural que eu tenho. Então, aprender a não me levar por isso. E outra coisa que eu tive que aprender a lidar um pouco melhor nesses últimos 2 anos é com corrupção. E assim, lidar com isso sem perder o carinho pela pessoa que está na frente. Isso tem sido um dos meus treinos nesses anos. Sem perder o respeito pela felicidade e pelo sofrimento do outro. Sem deixar de valorizar a felicidade e o sofrimento do outro. Eu acho que aquilo que mais me machucou, uma das poucas vezes que eu me lembro de ter ficado com raiva, foi o que depois, pensando o que mais me machucou, foi o fato naquele momento de deixar de valorizar a felicidade daquela pessoa. Por quê? Porque ela tem uma conduta que eu acho completamente errada e que acaba criando problemas em vários níveis para mim e para o centro e assim por diante. Então, esse, por exemplo, para mim é um espelho no meu dia a dia. Que bom que está aí, por um lado. Seria melhor se não tivesse? Também. Porém, para mim, pessoalmente, tem sido um processo de crescimento, de aprender a lidar com certas coisas. E é um espelho para a gente ver que tem certas coisas lá dentro que eu não consigo aceitar, que eu não consigo lidar. Então, vou aprender a crescer também dentro de mim. Então, assim, com o que eu vou preencher a minha vida? Com um processo de crescimento, com coisas boas. Tem muitos problemas, tem muitas coisas, mas tudo bem, mas onde eu vou colocar o meu espaço, a minha mente? Isso é uma questão que eu acho que é importante para todos nós. Junto com isso, um dos aspectos que acontece eu adoro ensinar, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é poder ensinar, é poder compartilhar o Dharma. Ensinar o Dharma. Outras coisas eu não tenho muita paciência não, sendo bem sincero. Assim, quando eu tive que dar aula de tibetano, eu adorei dar aula de tibetano, legal. Porém, fez a aula hoje. Na próxima, vamos para a próxima parte. Eu não vou repetir muito o que eu disse na primeira. Porque tibetano é que tem que estudar. É que nem um conhecimento. Você foi lá e ensinei. Ka, nga. Ensinou, repetiu, entendeu? Não vou repetir de novo. Agora vai estudar. Tem material, tem tudo. Senão, depois, para isso eu não tenho muita paciência. Isso eu estou falando, me observei diante dessa situação. O Dharma é outra coisa porque é um processo de repetição natural. Mas é o que me traz a maior alegria, é compartilhar o Dharma, ensinar. Isso me traz uma alegria muito grande, efetivamente. Então, é uma coisa que eu adoro, é uma coisa que eu acho que é importante para todos nós. Porém, ainda é mais importante a gente ir lá, chegar em casa, ter um momento no nosso dia a dia no qual a gente vai sentar. A prática se encontra principalmente também na nossa conduta do dia a dia? Claro. Em observar e ter cuidado a forma como eu vou falar, a forma como eu vou agir, as escolhas que eu vou fazer, qual é a minha motivação, de que forma que eu estou me relacionando com as pessoas. Isso é essencial. Mas junto com isso é necessário também ir lá, sentar, colocar a bunda na almofada e desenvolver e reforçar os próprios recursos. Familiarizar com o amor, constância, estabilidade, sabedoria. É importante a gente fazer isso também. E a prática da gente sentar, ir lá, fazer a sadhana, sentar e meditar, isso vai nos ajudar depois para ter a força e a sabedoria e a clareza mental para lidar com as situações do dia a dia de uma forma muito melhor. E o resultado vem através da constância. Constância fazendo a coisa certa, claro. Porque a gente pode ter constância fazendo a coisa errada, vai dar resultado errado. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que o caminho espiritual se encontra através de sacrifícios de animais. Isso no Ocidente, no Oriente, em vários lugares.
Se alguém me ensina isso, eu acredito que é isso, e todo dia vou lá e vou matar um animalzinho para oferecer, porque eu acho que é assim que eu vou crescer espiritualmente, posso ter a maior constância, mas não vai trazer muito benefício. Ao contrário. A gente tem a fortuna, e eu acredito nisso, de ter Lama Norwa Tempa, se diz em tibetano, alguém que nos mostra um caminho não equivocado. Porque, rapidamente, voltando para um ponto que a gente começou no primeiro dia, se eu não me engano, foi um dos primeiros dias que eu cheguei, eu falei. Uma coisa para mim muito importante de entender é que o que o budismo nos propõe, o que Buda nos propõe, não é diferente do que a gente já faz, de um certo ponto de vista. Porque o que a gente faz na vida? Tem 4 aspectos da nossa vida que já são presentes no nosso dia a dia. A gente reconhece o sofrimento. A gente tem causas para o sofrimento, que a gente aponta o dedo. A gente tem um objetivo na nossa vida do que a gente quer fazer para ser feliz, o que é felicidade para nós mesmos. E a gente faz algo para ser feliz. Ok? Buda disse, continue assim, só que vamos mudar um pouquinho algumas coisas. O sofrimento não é apenas como você vê, ele é mais profundo. As causas do sofrimento não são as condições na qual você se encontra, mas as causas são a ignorância, o apego, a inveja, os ciúmes e, no fundo, o egoísmo e, no fundo, a ignorância. O objetivo não é uma felicidade baseada numa utopia materialista que é falsa, mas a felicidade é um estado interior de paz, e é possível. E o caminho se encontra através, de, como a gente estava vendo ontem, do treinamento, em treinar na moralidade, treinar na concentração, treinar na sabedoria, em desenvolver nossas qualidades, diminuir os nossos defeitos. Este é o caminho. Mas quando a gente fala sobre o caminho, não é paralelo à nossa vida. Tudo isso é a nossa vida. Porque no final a gente faz tudo o que a gente faz por quê? Porque a gente quer ser feliz. Mas a gente acaba acreditando que para ser feliz eu preciso disso, eu preciso daquilo, é desse jeito, daquele jeito, e a gente vai colocar energia nisso. Se funcionar, que seja bem-vindo. Não tenho nenhum problema. Sério, assim, eu acredito que de muitas pessoas que eu conheço, talvez eu seja uma das pessoas, aprendi isso com o Lama Gante também, com quase nenhum tabu. Tá tudo ótimo, o importante é que funcione, que você seja feliz. O resto, olha, qualquer coisa tá bom. Não tem muito preconceito, ou melhor, não tem. Eu com o Lama Gante aprendi, verdadeiramente assim, eu nunca vi ele com preconceito praticamente com nada. O ponto qual que é, porém, tem que funcionar. Quer vestir de um jeito, quer andar de outro, quer se alimentar de um jeito, quer trabalhar, quer se divertir. Faça a vida que você quiser, quer viver de um jeito, de outro, fazer a bagunça que for. Não é esse o ponto. O ponto é, vai estar cultivando amor, generosidade, humildade, ou vai estar gerando cada vez mais conflito, mais ódio, mais raiva, mais inveja? Vai estar te fazendo feliz mesmo? Vai estar construindo um estado de mais felicidade e satisfação? Se sim, maravilha. Se não, vamos mudar alguma coisa. E o que eu acho muito legal disso é que essa regra que é faça o que você quiser, o importante é que funcione, ela parece ser extremamente permissiva, mas na verdade ela é extremamente restritiva. E é muito legal para mim porque isso acaba quebrando um monte de padrões que a gente tem de falar, não, isso eu posso porque eu sou livre, eu posso isso, eu posso aquilo. Você pode tudo, mas funciona. Nos traz verdadeiramente mais equilíbrio, mais satisfação, mais felicidade? Vai nos ajudar a ter mais paz, menos conflitos? Ou é uma coisa que vai acabar gerando mais conflito e mais problema, etc, etc? Cada um vai encontrar a própria resposta. Mas o importante é que funcione. Então, praticar o Dharma não é algo paralelo à nossa vida, mas faz parte de cada momento.
Um outro ponto que eu trouxe dessa vinda, que é a mesma coisa que a gente sempre disse, porém com palavras diferentes, é o fato que a proposta de Buda não é de nós termos novos conhecimentos ou uma conduta ética, moral de um certo tipo. A proposta de Buda é a que a gente viva num paradigma diferente, que a gente tenha uma visão de mundo diferente. Uma visão de mundo que é coerente com a realidade. É ver as coisas impermanentes por serem como impermanentes. É viver a realidade relativa como relativa. É viver fenômenos interdependentes como sendo interdependentes. É dar o correto valor para cada coisa. As coisas materiais são importantes sim, mas até um certo ponto para certas coisas. É saber viver de forma coerente com o mundo no qual a gente vive. A visão de mundo que a gente tem hoje em dia, pelo mais que a gente possa dizer que é científica, lógica, correta, tem muita incoerência. E não é a visão de mundo do ponto de vista conceitual. Estou falando do sentimento, da forma como a gente interiormente vê e se relaciona com as coisas. É isso que é aí que ocorre a mudança. E para terminar, eu gostaria de tocar num assunto que para mim é muito importante e que todas as vezes que eu venho me traz uma grande alegria. Poder ver que isso é cultivado, é mantido e não é tão óbvio assim e ver como que também está cada vez também se expandindo. Uma coisa que Lama Gangchen sempre trouxe, continua trazendo, é a importância da gente não perder o gosto nas coisas que a gente faz, especialmente no Dharma. E tem um aspecto que, para mim, é fundamental, eu aprendi isso sempre com o Lama Gangchen Rinpoche também, que é a confiança, o amor, o carinho que a gente cria como uma família, dentro da Sangha. Né? A palavra Sangha, que quer dizer comunidade espiritual, um dos significados é aquela que não pode ser... como se diz? Espera um pouquinho. Aquela que não pode ser cortada, aquela que não pode ser rompida de uma certa forma por negatividades. Né? Por coisas contrárias. Tem vários significados, mas ao mesmo tempo também quer dizer gen dun, ge é virtude, dun é união, a união de virtude. Né? Tem vários significados, porém o fato é que muitos de nós temos a experiência de sentir como fazer parte de uma família. A qual qualquer pessoa é bem-vinda. Uma coisa que quando eu estou aqui no Centro de Dharma, aqui na Itália, em vários lugares que me traz uma grande alegria, dois aspectos. Um é a beleza do Dharma. E uma coisa que eu percebo é as mesmas palavras que eu posso dizer, os mesmos conceitos, as mesmas experiências que eu vou transmitir, eu posso falar em contextos completamente diferentes. Como durante esse mês eu tive em contextos completamente diferentes. Falando com jovens, adultos, contexto religioso, não religioso, pessoas de baixa renda, altíssima renda, falando de todos os níveis. As mesmas coisas. Com o mesmo efeito. Isso para mim é incrível do Dharma, o quanto que ele é verdadeiro no sentido que não importa se está falando com a criança, funciona. Com o adulto, com a pessoa, com o velhinho, lá vai funcionar. Se vai falar com o jovem da periferia, vai funcionar a mesma coisa. Vai falar com o presidente da empresa X, ou o milionário, bilionário, vai funcionar do mesmo jeito. Isso por quê? Porque o Dharma ele trata dos aspectos fundamentais da nossa existência. Isso é algo que é muito precioso. Isso quer dizer o quê? Que são aspectos que vão nos ajudar a estar conosco, independentemente das mudanças que aconteçam na nossa vida. E ainda que vai além da cultura também. Então isso é a beleza do Dharma. Outra coisa que me traz muita alegria quando eu vejo, que eu estava falando antes, é ver que quando a gente vê aqui no Centro de Dharma, em vários contextos, a gente tem pessoas de todas as idades,
tudo quanto é tipo de educação, pessoas que se não fossem nesse contexto dificilmente se encontrariam. Classes sociais, que o Brasil é um país que, pelo mais que a gente seja um povo aberto e alegre, cada vez mais eu vejo que a gente é um país com muito preconceito também. Né? Então, é um lugar, por exemplo, aqui onde isso não existe. Onde a gente pode ter pessoas de qualquer nível social, a gente está junto. A coisa que, o objetivo, e que para muitas pessoas é assim, eu não digo todos, porque eu não posso falar por todos, é claro, é que a gente se sente em casa, a gente se sente à vontade, a gente pode ser nós mesmos, verdadeiros, independentemente do nosso ponto de vista político, do nosso time de futebol, da nossa escolha sexual, da nossa da educação que a gente recebeu, da cultura da qual a gente vem. E mesmo com tantas diferenças e tanta gente que, na verdade, se não fosse nesse contexto, dificilmente sentariam numa mesma mesa. Mas, ao mesmo tempo, tem uma conexão tão forte entre si. É o exemplo, por exemplo, que, né, quando a gente vai, por exemplo, num monastério no Tibete. Estamos lá, Demogonsar. Por sinal, as fotos que estão lá embaixo, que o Renato tirou, são de Demogonsar, desse local. A gente vai lá, do outro lado do mundo, no meio do nada. De repente, você vê uma pessoa que está lá, a pessoa entende que é de onde a gente é, do sentido da tradição que a gente segue, e de repente a gente é tratado como família e você sente outra pessoa como família e não... Por quê? Porque o mestre deles era discípulo do mesmo mestre do nosso mestre. E tem uma conexão que se cria, que é como estar lá com o primo de segundo grau, que a gente nunca viu, mas de repente que tem uma sensação de carinho, de atração, de amor. É uma coisa forte, profunda. E que, assim, eu acho que várias pessoas já tiveram essa experiência viajando para a Índia, para o Tibete, mas não só, mesmo quando você vai para Borobudur, na Indonésia, entre as outras pessoas da Sangha de outros países. É uma coisa que a gente tem, e aqui acontece o mesmo. Então, o fato da gente ter este sentimento de família. Família no sentido de ser uma conexão profunda que a gente tem, que a gente sabe que pode acontecer o que for, estamos aqui um para os outros, de coração. Isso é aberto para qualquer pessoa. Isso é uma coisa que está aqui. O fato da gente... É difícil porque existe uma conexão, existe uma magia. Talvez a palavra magia é a melhor, porque é algo que a gente não tem uma razão técnica de explicar como acontece. E tem, raramente, tristemente, pode acontecer da pessoa, de repente, ela perder. E depois não sabe como criar de novo. Eu já vi isso acontecer, é triste, mas pode acontecer. E é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. Então, cada vez que eu venho e que eu vejo que existe esse amor, existe essa conexão, este carinho, esse respeito entre nós, que é o respeito um pelo um enquanto pessoa que está aqui no Dharma querendo desenvolver, querendo na sua prática, e estamos juntos. Um pensa de um jeito, o outro pensa de outro, um tem uma cultura, o outro tem outra, está tudo bem. Isso para mim é muito bonito, me traz muita alegria ver isso também, né? Então eu gostaria de transmitir para vocês hoje um verso. Tá, a gente tem os cartões? Que a gente vou distribuir agora também. E que na verdade é um verso que foi ensinado por Trichan Rinpoche, o mestre de Lama Ganche. E que Lama Ganche nos transmitiu algumas vezes, que é o verso que eu acho que eu disse num dos primeiros dias que eu cheguei aqui. Algumas outras vezes também. E então a gente agora agradecer também que foi feito esse cartão bonito com esse verso para todos nós. E é um verso que ele nos lembra de duas coisas. Obrigado. Coloca um outro nome do Rinpoche também. Ele fala sobre, na verdade, esse verso ele não tinha um título, mas na hora de fazer o cartão, eu acabei, quando eu tive que dar um nome para o arquivo, e acabei inventando um título para ele, tá? Que é União de Felicidade e Alegria. Ele fala sobre a felicidade e a alegria, que é a felicidade
quer dizer o caminho que a gente tem, que é o caminho espiritual, que é esse caminho do Dharma, e a alegria é a união que nós temos entre nós como família. Essa união, essa conexão, essa profunda amizade, que é o que é chamado em tibetano de Tamtsik Tsangma. Tamtsik quer dizer compromisso, que quer dizer ter os compromissos puros entre nós. Okay? Ter compromissos puros quer dizer manter o compromisso mais profundo de respeito, de amor um com o outro. Então, isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter. Se diz os ensinamentos, se nós não soubermos manter os nossos compromissos, não poderemos ter as realizações. E o compromisso mais importante que a gente tem, de nós com o Dharma, nós com os nossos mestres, com a Sangha, é de manter o respeito, o amor, a conexão pura dessa maneira. Okay? Então, repitam depois de mim. Aho Sante Nyurlam. Samodikipa. Tamtsa Punlo Dube. Tsombo Di Gawa. Gaki Suntu Jukpe. Tsokor Kipala. Taktu Dujalmebe. Tendel Shikshakye. Aho, que feliz este profundo e rápido caminho secreto. Que alegria esta assembleia de mestres e discípulos com compromissos puros. Na glória do Ganachakra, reunião espiritual. Que une a alegria e a felicidade. Cria-se uma interdependência. Para que sejamos sempre inseparáveis. Então, agora a gente vai estar recitando juntos. Okay? Aho, em tibetano, é uma expressão de alegria. A tradução seria urra. Mas eu acho que eu preferi deixar aho na tradução, ok? Mas quer dizer, é uma expressão de alegria que vem já do sânscrito originalmente. Antes da gente recitar isso, porque eu vou, depois, quando terminando recitando isso, a gente vai concluir. Eu gostaria só de fazer um pedido. Eu comecei falando que eu queria começar pelo fim e acabei não falando aquilo que eu queria falar, mas tudo bem. Mas, então ficou para o fim mesmo assim. É o fato que, dentro de tudo aquilo que eu disse, uma das coisas que a gente tem feito e que a gente continua fazendo é investir nossa energia, os nossos recursos, onde a gente recebe benefício. Muitos de nós recebemos benefícios pelo Dharma. Então, é por isso que a gente investe nele também. Lama Gangchen fez o pedido para nós de estar realizando o templo em Campos do Jordão, que é a possibilidade da gente ter um lugar sagrado. Os lugares sagrados são importantes. A gente pensa, mesmo aqui em São Paulo, uma cidade como São Paulo, quantos lugares sagrados a gente tem? Quantos são os lugares que durante o dia a gente fala, nossa, deixa eu ir lá para refletir um pouco, fazer uma meditação, um lugar que nos leva ao nosso caminho? Poucos, né? Cada dia são construídos novos templos, templos do Deus Dinheiro. Todos os dias. E com isso eu não estou falando sobre templos religiosos, estou falando sobre shopping center, prédio de escritórios, etc, 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 construções para vender. Mas quantas vezes que a gente, na nossa própria vida, investe os nossos recursos em algo que é sagrado? Em algo que é investir para que algo que vai gerar mais energia e benefício para outras pessoas é muito raro. Então, essa oportunidade que a gente tem de juntos poder estar realizando o templo em Campos do Jordão, que é um lugar para fazer retiros, lugar sagrado para todos nós, é algo muito importante. Então, eu gostaria só de lembrar, a gente está trabalhando nessa direção para novembro, eu estou voltando para o Brasil em novembro, eu devo estar aqui começo de novembro, por volta do dia 9 de novembro, alguma coisa assim. E o objetivo é que para metade de novembro o templo em Campos esteja pronto. Então, para fazer isso, a gente ainda tem que arrecadar uma parte de dinheiro.
e tocar a obra. A gente está fazendo essa parte também. Para poder terminar essa primeira fase, faltam ainda por volta de R$100 mil. Então, é o fato de colocar o esforço de todos nós, cada um coloca um pouquinho, aquilo que é a possibilidade de cada um. Ninguém é obrigado a nada, claro. É simples fato da gente poder colocar nossa energia juntos para realizar algo que é de todos, né? E, então, isso vem através desse projeto que a gente tem dos mandalas, que está aí disponível para todos estar participando. Os mandalas, depois, quando vão ser colocados, em cima de cada mandala vai ser colocado o nome e a dedicação da pessoa que ofereceu aquele mandala, né? Então, não, eles são colocados no teto. Na verdade, é colocado o mandala, que é aplicado no teto, e em cima vem o nome, então aquilo fica lá para sempre. É possível, se alguém falar, nossa, mas para mim não dá fazer um grupo de pessoas e junto oferecer também é uma coisa que é possível. É possível dedicar para alguém, ok? Então, isso é uma coisa. Também gostaria de lembrar que as fotos que estão lá embaixo à venda, que são do Renato Amoroso, que é um amigo nosso da Sangha, que esteve junto conosco no Tibete, quando foi ano passado, e fez essas fotos. Essas fotos foram as fotos que estavam numa mostra, que foi na Praça Vitor Civita. São as fotos que foram publicadas também na National Geographic. E ele colocou à disposição essas fotos aqui no centro, e onde o valor das fotos vai para o centro de Dharma, então é uma coisa que ele ofereceu, ok? E é só estar lembrando disso. E agora, depois desse verso, a gente vai recitar esse verso 3 vezes, fazer as últimas dedicações e concluir. Lama Ganche Rinpoche pediu para dar um grande abraço a todos. Ele não disse abraço, disse tsamdrik em tibetano, mas quer dizer, digamos, traduzindo em português, abraço. E o que faz com que duas pessoas ou mais estejam perto uma da outra não é que fisicamente elas estejam perto. A gente pode dormir na mesma cama, trabalhar na mesma mesa, estar todo dia junto e estar quilômetros e quilômetros de distância um do outro. O que faz com que duas pessoas estejam perto uma das outras, mesmo se fisicamente elas estão a quilômetros de distância, é com que a mente e o coração sigam na mesma direção. Quando a mente e o coração estão na mesma direção, isso tem uma união que a gente sente o contato, a gente está perto da pessoa. Então, qual que é a direção que nós vamos juntos? É a direção do Dharma. É colocar em prática aquilo que a gente aprende, é ter esse amor e esse carinho entre todos, é isso que faz com que efetivamente a gente esteja muito perto um dos outros. Ok? Então, mais uma vez, eu queria agradecer muito cada um por todo esse mês, que para mim é sempre uma grande alegria quando eu venho aqui ao Brasil. Durante todo esse período eu recebo muito carinho, muito amor de todos, isso me deixa muito feliz, muito grato por isso. Ao mesmo tempo, o que me traz a maior felicidade é a possibilidade de compartilhar o Dharma e saber que existem muitas pessoas que estão aqui com sinceridade para colocar em prática. Isso para mim me traz muita alegria também. Eu gostaria de mesmo agradecer a todos, agradecer a cada um que faz a pequena parte do próprio trabalho, que nem sempre é fácil, isso faz parte, porém que é através disso que tudo acontece, né? E, então agradecer a todos, ok? Então é isso. Então, vamos agora recitar esse verso. Tem uma melodia especial dele, eu vou estar guiando nela e a gente vai estar recitando eles juntos, ok? Sante Nyurlam Samodikiapa Tam Sampen Lo Dube Tsombo de Gawa Gake Santo Jope Socorge Pala
Arro, que feliz este profundo e rápido caminho secreto. Que alegria esta assembleia de mestres e discípulos com compromissos puros. Na glória dessa chakra, reunião espiritual, que une a alegria e a felicidade, independência, para que sejamos sempre inseparáveis. Ahoy sante nyurlam samodikipa tam tsampen lo dube tsambodigawa ga ki sonto jupe ne okorgi pala takto de tralme tendre shishakyu. Arro, que feliz este profundo e rápido caminho secreto. Que alegria esta assembleia de mestres e discípulos com compromissos puros. Na glória, união espiritual, que une a alegria e a felicidade, cria-se uma interdependência para que sejamos sempre inseparáveis. Aho sante nyurlam samodikipa tam tsampen lo dube tsambodigawa ga ki sonto jupe ne okorgi pala takto de tralmebe tendre shishakyu. Mi me terwe tercen cerezi di me kempe wampo jampe du pon jom tse sangwe dang kanchen kepe tsogen tsongka lo san trakpe shabla asolwade jetson la me kotse raptenchi nam kartin le chochurge padang lo san tempe drome sasungi drove muse tatune ni modele tsendele ni me kuyandele kshin aktu delekpe conchosum gilo conchosum modrup sol conchosum trashisho. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia,
Possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Namo Guru Bhye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Guru Bhye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Guru Bhye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Triratnaya. Sashi pege chushi medo tra rira linshi nide gembadi sange shindo migde uwargi drogu namda shingla chuparash jetsun lame kutse rabtench nam karatinle chochurge pada losan tempe drume sasunki tatu negyu Yedam Guru Radna Mandala Kam Niryatayami. Dagi Sambe Tobdani Teshin Shebe Chindobda Chege Inge Tenangi Tenda Kanda Sambaku Teda Tamche Chiripa Topa me para Chungyurchi. Pelo poder dos meus pensamentos, pelo poder das bênçãos dos Tathagatas e pelo poder da esfera da realidade, possam todas as metas desejadas realizarem-se sem obstáculo algum. Ahoy Sante Nyurlam Samodiki Tam tsam pen lo dube tsombo di gawa ga ki sun tu jupe tsokor gi pala ta tu du tral mebe tendre shishaye. Trashidele. Muito obrigado a todos. Obrigado. Tem um só lá na mesa, por favor, todos se sirvam. Isso tudo, né? Preferência.